Meus amigos e seguidores queridos do meu canal Crescendo na Graça, do nosso canal, o canal é nosso. Desde já quero antecipadamente já pedir que você me ajude a estar divulgando as mensagens desse canal para pessoas que também você queira ajudar, porque é o meu intuito alcançar pessoas, ajudar pessoas através das mensagens provindas da Bíblia Sagrada, provindas de Deus, né? Então as nossas mensagens são oriundas de Deus, inspiradas por Deus. E Deus me deu essa incumbência e eu quero que você faça parte também dessa equipe de divulgadores, né, de missionários, juntamente comigo aqui para estar levando adiante essa mensagem. Basta que você simplesmente poste no seu Facebook. Faça uma postagem no seu Facebook lá da mensagem, deixe à disposição para os seus amigos também verem, que com certeza você vai estar ajudando alguém, vai estar também levando essa mensagem até a alma de alguém que esteja precisando ouvir uma palavra provinda de Deus. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia, muitas pessoas não conhecem as mensagens da palavra de Deus, muitas pessoas são desconfiadas, ariscas quanto ao Evangelho por causa de tanta coisa que acontece por aí, mas enfim, vamos estar fazendo bem feitinho o trabalho de Deus, vamos estar divulgando aquilo que edifica a vida daqueles que precisam. E quero já desde já então, após isso, entrar dentro da mensagem de hoje, cujo título é Inclinações. Você já vai entender as nossas inclinações. Para o que nós nos inclinamos? Ao que nós mais, muitas vezes, valorizamos. Eu quero deixar para você um texto que está em Romanos capítulo 7, para a nossa meditação de hoje, do versículo 18 até ao versículo 25, que diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então está aí esse assunto, esse tema bastante profundo, se nós fôssemos levar mais tempo aqui com a mensagem mais profunda, mais teológica, a gente estaria abordando melhor esse assunto, mas eu quero deixar para você o necessário e deixá-lo a par das nossas inclinações e do que trata este assunto. Claro que o assunto, a carta, né, aqui, o tema, ele foi escrito para cristão, e mais propriamente para cristão que estava debaixo da lei ainda, embora esteja em Cristo, mas estava debaixo ainda da lei. Ou seja, ou nós temos a nossa fé em Cristo ou guardamos a lei. Como Cristo cumpriu a lei, nós guardamos Cristo. E então, em Cristo, nós evitamos de andar pecando. E evitando de estar andando em pecado, nós cumprimos a lei.
Talvez você esteja um pouco embaralhado, mas nós vamos avançando aqui, você já vai entendendo. Nós temos então essa tendência para o mal. O apóstolo, ele diz aqui, porque eu sei que em mim, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha pessoa carnal. Ele não está falando da pessoa espiritual, da pessoa em Cristo. Ele está falando da pessoa pecadora, da pessoa carnal. A pessoa que é inclinada para satisfazer os prazeres e desejos e tendências da carne. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Está vendo aí a desvantagem de andar cumprindo as tendências da carne, ou de ser uma pessoa carnal? Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. O que o apóstolo está dizendo aqui? Eu quero fazer o bem, eu quero andar de acordo com a vontade de Deus. Eu quero fazer o que está certo. Então esse querer o bem está em mim. Mas o efetuar, o colocar em prática não está. Por quê? Porque eu ainda sou carnal. Então aí que nós devemos compreender que embora nós estejamos em Cristo, existem então essas duas naturezas guerreando dentro de nós. A carne e o espírito. Se nós formos ler o capítulo 8 de Romanos, um pouquinho mais para frente, lá vai tratar também desta questão daquele que é espiritual, daquele que anda no espírito, daquele que está em Cristo e etc. Mas neste capítulo ele então trata desta questão de inclinações. Para o que nós nos inclinamos mais? Para a carne ou para o espírito? Se nós inclinarmos para a carne, nós estamos debaixo da lei, e a lei nos encerra debaixo da sentença de morte. Se nós estamos em Cristo, nós nos inclinamos para o Espírito, e o Espírito nos leva à vida eterna. Então, está em nós, como ele diz aqui, o querer fazer o bem está em mim, mas o efetuar não está em mim. Ou seja, as minhas atitudes não são condizentes ao que eu quero fazer, ao que eu deveria fazer. E ele prossegue dizendo aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, quando a gente anda segundo a carne, segundo a lei da carne, quando a gente não está na lei do Espírito, ou seja, não está na direção do Espírito, a gente é esta guerra ambulante aqui. Uma hora você está feliz porque conseguiu fazer o bem que queria. Outra hora você está triste, angustiado, com a consciência pesada porque fez o mal que não queria. Então nós precisamos dar mais ênfase à nossa nova natureza, que é a natureza espiritual, a natureza de Cristo que agora habita em nós, a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo. Então, nós precisamos de alimentar mais a nossa natureza espiritual. As nossas inclinações precisam ser controladas. Olha o que Jó viu nele, né? Com relação a essa questão de querer fazer uma coisa e acabar fazendo outra. Jó, ele enxergando isso, ele declarou o seguinte, o texto é Jó 3, do 11 ao 13. Olha o que ele disse. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Olha só o que Jó enxergou com relação a essa guerra interior que nós vivemos e que
muitas vezes somos derrotados nessa guerra. O nosso eu cristão, o nosso eu espiritual, muitas vezes é derrotado pelo nosso eu carnal, porque as duas naturezas estão em nós. Jó lhe disse assim: olha, por que eu não morri? Por que eu nasci? Por que eu não morri desde a madre? Ou seja, por que eu não morri dentro do ventre? Ou então, por que saindo do ventre eu não expirei? Por que saindo do ventre eu não morri logo que nasci? Por que me receberam os joelhos? Ou seja, por que me recebeu o colo da minha mãe? E por que os peitos que me amamentaram? Por quê? Porque se nada disso tivesse sido, eu agora jazeria, ou seja, estaria morto e repousaria, dormiria e não haveria, e então haveria repouso para mim. Então, claro que nós sabemos que Jó, ele foi aquele homem que passou por aquela grande tribulação e em certos momentos, né, da sua meditação ele se desesperou por enxergar a miséria da vida, a miséria carnal, a miséria do nosso eu. Tem pessoas que empinam o nariz por terem alguma coisa a mais que os outros, ou por se acharem mais bonitas, se vestirem melhor do que os outros, por serem mais cheirosinhas, por usarem um perfume mais caro, né? Já se acham que são já muito mais do que qualquer um, mas nós somos todos iguais, pobres, como diz a Bíblia, miseráveis e nus diante de Deus. Nós não somos nada mais do que carne que volta para o pó. E baseado nisso, então, foi que Jó chegou a essa conclusão. Nas suas meditações, muitas vezes ele se desesperava, ele perdia a paciência. A gente diz paciência de Jó, mas Jó muitas vezes perdeu a paciência. Muitas vezes ele amaldiçoou, ele chegou a amaldiçoar, não é muitas vezes, mas uma vez ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Aqui já vemos ele aqui, né, lamentando por ter nascido. Então, essa é uma natureza puramente carnal, ou seja, enxergando a vida pelo lado carnal, pelo lado do sofrimento, pelo lado da consciência que acusa, pelo lado da vida que muitas vezes nos traz coisas que nós não queríamos. Eu quero compartilhar mais um versículo aqui da Palavra de Deus, onde Jesus disse que a gente tem que começar tudo de novo. Temos que começar tudo de novo. Chega um ponto da nossa vida que nós devemos enxergar isso. Olha, eu preciso recomeçar. E Deus, ele enviou Jesus justamente para nos dar essa oportunidade, essa chance. Eu já preguei sobre isso em outra mensagem. De recomeçar, de zerar o que passou e recomeçar uma nova vida, agora em Cristo, agora em Deus, agora no Espírito. Eu já trouxe uma mensagem sobre isso, sobre vida nova, né? Sobre a questão do remendo novo em pano velho, essas coisas assim, esses assuntos assim. Então, Jesus, ele disse para Nicodemos o seguinte, em João 3, do 5 ao 6, ele disse para Nicodemos o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, aqui Jesus, pregando a sua palavra, ele já definia também, ele já separava uma coisa da outra. O que é nascido da carne, ou seja, você que nasceu do seu pai e da sua mãe, você é uma pessoa de natureza carnal, você é carne. E o que é nascido do Espírito, ele diz, é Espírito, ou seja, você que já nasceu de novo, você que já se converteu a Cristo, você que já entregou a sua vida a Cristo e mudou o rumo da sua vida, você agora está consagrado a Deus, está agora cada dia mais santificando a sua vida em Cristo Jesus, você agora tem a natureza espiritual, a natureza do céu, a natureza de Deus. Então, essas duas naturezas, elas estão em nós. Vai vencer aquela que mais nós alimentarmos. Se nós alimentarmos mais a carne, vai acontecer isso que nós lemos no texto inicial. O que eu não quero fazer, acabo fazendo. E Jesus falou aqui então que
aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, do batismo, né, da água do batismo, da água do Evangelho, que também é tido como símbolo de água que nos lava, que nos purifica. Então, aquele que não nascer de novo em Cristo Jesus não pode herdar o reino de Deus. Nós nascemos, somos ensinados de um jeito, nossos pais nos treinam até religiosamente muitas vezes, mas muitas vezes nos treinam e nos ensinam a religião de maneira incorreta. Mas quando nós nos tornamos adultos e começamos a perceber as coisas, a estar então tendo a nossa visão ampliada, nós devemos então tomar decisões, nós devemos estar deixando essas inclinações para estar inclinando a nossa vida para uma vida espiritual, uma vida em comunhão com Deus. É preciso nascer de novo, é preciso começar de novo, para que essa tendência carnal, ela deixe de ter essa força que nos leva a praticarmos as coisas que o nosso eu espiritual não quer e Deus também não quer. Então Jesus disse para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? O que é nascido da carne é carne. Primeiro nós nascemos carne, nascemos, crescemos, aí chega um ponto da nossa vida, nos deparamos com o Evangelho, nos deparamos com a mensagem da cruz, com a mensagem de Jesus, mas nós já temos uma religião. Todo mundo é criado numa religião, mas agora devemos de estar então encarando a nossa religião, né? Pondo à prova a nossa religião e comparando com a palavra de Deus, comparando com a vida cristã, comparando com o Evangelho, comparando com Cristo, vendo o que Cristo falou, o que Ele não falou, para ver se a gente, de repente, não precisa estar recomeçando, porque agora nós temos consciência das coisas. É preciso também estabelecer um nível, é preciso estar examinando para que lado estamos nos inclinando mais, né? E estabelecer um nível. Romanos 8, do 5 ao 6, diz o seguinte: porque os que são segundo a carne, veja bem, eu falei sobre o capítulo 8, que falava sobre carne e espírito. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Esse é o eu carnal, esse é o que não nasceu ainda de novo. E ele diz: mas os que são segundo o Espírito, o Espírito que ele fala é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aí está então a questão. Você precisa estabelecer agora para onde você vai se inclinar, para que lado você vai pender. Você vai continuar sendo carne? Você vai continuar com a sua religiãozinha que não te leva até Cristo, que não te leva até Deus? Só cita o nome de Cristo, mas não tem Cristo como Senhor no coração, não tem Cristo como teu Salvador, não tem Cristo como autoridade suficiente para te salvar, para te perdoar, para te conduzir, para te levar para o céu? Isto é religião. Quando o Cristo não é suficiente, precisa de um monte mais de auxiliares para te salvar. Então o seu Cristo não é o Cristo verdadeiro. O Cristo que você acha que está seguindo é um falso Cristo. É preciso estabelecer então para que lado você vai se inclinar. Se para o lado da carne ou para o lado do Espírito. Para o lado das coisas espirituais. Para que você saiba que coisas espirituais são essas, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa congregar numa igreja que pregue a Bíblia, que pregue o Evangelho, que ensine o Evangelho, que você aprenda quem é Cristo, quem é Deus, quem é você, quem é o Espírito Santo, o que é uma vida santa, quem são os santos. Não andar aí adorando o santo, mas ser um santo. É isso que vai te levar para o céu. É preciso então também viver em Cristo. Viver em Cristo. Também está em Romanos capítulo 8. Veja bem, diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação. Não tenha medo de seguir a Cristo. Não tenha medo de entregar a sua vida para Cristo. Não tenha medo de deixar tudo ao mais para trás. Não tenha medo de deixar tudo que a tua religião te ensinou, deixar para o passado e recomeçar com Cristo agora. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo agora, não existe mais nada que os condene. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque agora eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós também, para evitar andar de maneira carnal, nós precisamos usufruir da presença do Espírito Santo que Deus nos deu. Deus nos deu o Espírito dele para estar em nós. Veja o que Jesus diz em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus já falava desse Espírito Santo, ele já falava da habitação desse Espírito na vida dos crentes, na vida daqueles que penderam agora para Jesus, na vida daqueles que escolheram Deus, na vida daqueles que escolheram Jesus. Se você tem Jesus, Deus está na tua vida, o Espírito Santo habita em você, o que mais você precisa? De quem mais você precisa? Responda isso. Que medo é esse de se entregar a Cristo? Que medo é esse de abandonar suas crendices, que vai lhe evitar uma surpresa muito desagradável quando você partir desta vida? Então, pensa bem nisso. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você está com Deus, não tenha medo de nada. Ninguém mais vai te condenar. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus nos deu o Espírito dele para estar em nós. E o Espírito Santo nos ajuda a lembrar os ensinos de Cristo. Por isso o Espírito está em nós. Porque tudo que Cristo ensinou, nós precisamos estar sempre atentos para lembrar e para colocar em prática. Em João 14, ainda mais uma vez, 14, no versículo 26, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, você quer seguir o Evangelho? Quer andar dentro da palavra de Cristo? Quer amar Jesus? Quer obedecer a palavra de Deus? Então você precisa do Espírito Santo para lembrar você a toda hora daquilo que Jesus ensinou, o Evangelho que Jesus deixou. Examine os Evangelhos. Veja se há no Evangelho alguém mais além de Cristo que possa lhe salvar. Veja se Jesus alguma vez ensinou que você deve estar se dirigindo a outra entidade, a outra autoridade espiritual que não seja Ele. Veja se Ele ensinou isso. Veja se Ele, por acaso, citou o nome de alguém que você possa estar também se dirigindo para oferecer adoração, para fazer pedidos, para orar, para usar o nome dessa pessoa. Ao contrário, lá em João 14, 13 a 14, ele disse, quando você orar, tudo que você pedir em meu nome eu farei. Tudo que você pedir em meu nome eu o farei. Então, desde a oração tem que ser só em nome de Jesus Cristo. Se você colocar outro nome, você já anulou sua oração, porque Jesus não ensinou a colocar outro nome na sua oração. Se você está orando para outro nome, você não está orando para Cristo. Se não está orando para Cristo, está fora do propósito de Deus. Então, olha aí, são tendências nossas, tendências carnais e tendências espirituais. Você tem uma religião, você é carnal. Você tem Cristo, você é espiritual. Então, aí está a diferença. Nós precisamos do Espírito Santo para estar nos ensinando as coisas de Deus e estar nos guiando nos caminhos dessa vida, para que não venhamos a andar errado e para que venhamos a ser pessoas que tenham uma inclinação para as coisas que são do Espírito, as coisas que são de Deus, as coisas que são
do Evangelho, as coisas que Jesus ensinou, a palavra que ele nos deixou. No Espírito Santo, nós permanecemos em Cristo e continuamos as obras de Cristo. É preciso que a igreja continue a obra de Cristo, que o povo de Deus continue a obra de Cristo, porque agora Cristo, ele opera o seu ministério, as suas curas, os seus milagres, a salvação das almas, através dos seus santos na terra, através dos seus pregadores, através dos seus profetas. Então, como é que você vai estar fazendo essa obra se você não está em Cristo? Se o Espírito Santo não está em você, se você, na hora de você invocar a Deus, se coloca outro nome no meio, então você está dividido, está se inclinando para que lado? Para que lado você se inclina mais? Veja bem, em João 15, versículos 4 e 5, Jesus Cristo diz o seguinte: estejam em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus disse? Ele é o tronco, nós somos os galhos, precisamos estar enxertados nele. Nós éramos zambujeiro bravo, conforme diz o livro de Romanos, o apóstolo Paulo ensina a respeito disso. Israel, ele já está enxertado na árvore, na videira. Nós somos, aliás, já fazem parte, são galhos da videira. Nós somos enxertados, zambujeiros bravos que éramos, árvores bravas. Nós somos enxertados na videira que é Cristo. Então agora nós somos ramos da videira também. E Jesus espera de nós que a gente nele venha dar fruto, venha fazer o bem, venha ensinar a palavra, venha divulgar o amor de Cristo, venha ensinar o que é certo, o que é correto, o que leva para o céu, aquilo que realmente nos santifica, nos consagra para Deus. E ele disse: vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que ele declara aqui é que sem ele nós não podemos fazer nada, certo? Se somos apenas pessoas que tendem a ter uma religião, você só fala da sua religião, mas ninguém é tocado, ninguém é transformado, ninguém se converte, ninguém vai para o céu porque ouviu a tua palavra. Você pregou apenas mais uma religião da qual este mundo está cheia. Mas Cristo, ele nos trouxe a verdade. Cristo nos trouxe o conhecimento de Deus Pai e a unção do Espírito Santo que ele nos traz, nos faz crer e andar no seu caminho. Cristo nos trouxe a salvação. Então, Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Isto faz toda a diferença. Então, após tudo isso, para que lado você vai pender? Que decisão você vai tomar? Decida. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo, conforme Jesus falou, que bate no seu coração todo dia, para que você abra a porta do seu coração, que ele quer entrar e começar a obra em você, para que você venha abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo começar a obra da transformação da sua vida, para que você nasça de novo, para que você esteja se inclinando para o lado divino, para o lado de Deus. Vamos orar? Você quer isso? Então ore comigo. Entregue sua vida a Jesus. Eu quero orar por você agora. Se possível, feche seus olhos. Se possível, pense em Jesus aonde você está. Se não, depois, entre no seu quarto, no lugar particular e faça isso. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te seguir, eu quero nascer de novo, eu quero ser cristão. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por esta pessoa que ouviu esta mensagem e andava sem rumo, andava sem conhecimento, não sabia destas coisas e agora que está sabendo, entrou em conflito, está duvidando, mas eu te peço que teu Espírito Santo esteja trazendo para o coração dessa pessoa a verdade. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então liberta, Deus, que a tua verdade venha libertar esse coração, essa alma aflita, que não tem certeza da salvação. Uma hora pende para um lado, outra hora pende para outro. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego essa alma nas suas mãos para que o Senhor venha curar sua alma, seu espírito, o seu eu, o seu ego. Ó Deus, em nome de Jesus, toma essa alma, essa pessoa nas tuas mãos para ajudá-la, para dar a ela conhecimento, entendimento da tua palavra. Também esteja curando de qualquer enfermidade que haja, não só nessa pessoa, mas na sua família, na sua casa. Abençoa o casamento, abençoa, Senhor Deus, a vida conjugal dessa pessoa. Abençoa, Senhor, esse jovem, essa jovem. Ó Deus, que o futuro desse jovem, dessa criança, seja um futuro contigo, um futuro promissor, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego toda essa família, esta pessoa que ouve e sua família nas tuas mãos. Salva esta família. Eu te peço, meu Deus, cura de todo o mal e livra do inimigo das nossas almas. Seja assim, em teu nome, Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe mais e mais e que você possa estar escrevendo aqui no canal alguma coisa a respeito dessa mensagem que você ouviu e declarando a sua decisão. Qual foi a decisão que você tomou? Pode ser no meu Facebook também, nos comentários ali. Comente ali. Fique com Deus. Como nós sempre dizemos, quando nós saudamos na igreja, paz seja contigo.